Sábado da quarta semana da Quaresma. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, já se inscreva no canal, já clique em gostei e depois deixe um comentário para me ajudar. E atenção, atenção, no final sempre teremos as 3 perguntas para te ajudar na sua oração pessoal. Queridos, tomemos o evangelho que está em João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos chefes, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos aí caminhando neste tempo quaresmal e o evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena muito atual. A discussão sobre quem é Jesus. Veja que o povo escuta, vê, experimenta, mas na verdade não chega a um consenso. Uns dizem: ele é o profeta. Outros afirmam: ele é o Messias. E há ainda aqueles que rejeitam Jesus. Qual é o resultado? Obviamente, divisão, mentira, confusão, disse-me-disse. E veja que até vontade de matar Jesus Cristo, que é o que nós sabemos que vai acontecer. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, não está tão distante da nossa própria realidade. Veja que o povo daquele tempo estava muito dividido. Cada um tinha uma opinião sobre Jesus, mas nem todos estavam dispostos a de fato acolher Jesus de verdade, acolher a verdade de quem é Jesus. E hoje, será que nós não vemos também isso? Olha, tem gente que acha que Jesus é só um grande homem, um sábio, um exemplo moral, alguém que ensina uma boa ética. Outros até dizem que acreditam, mas vivem como se Jesus Cristo, não tivesse autoridade nenhuma sobre as suas vidas. Mas veja, meus irmãos, que não basta ter uma opinião sobre Jesus. É preciso tomar uma firme decisão. Sabe por quê? Porque para reconhecer Jesus como Messias, não é só dizer com a boca, da boca para fora, mas é principalmente mudar de vida. Ou seja, é viver o que ele ensina, é obedecer a sua palavra, é deixar que ele conduza as nossas escolhas. Vocês se lembram da música do Padre Zezinho? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar, sentir, sorrir como Jesus sorria. Ou seja, permitir que a vida de Cristo entre na minha vida. Então, se eu digo que ele é o Senhor, mas ao mesmo tempo eu continuo vivendo do meu jeito, sem compromisso com os mandamentos, sem compromisso com os 7 sacramentos, sem compromisso com a minha vocação, então eu poderia até dizer que na prática eu ainda estou dividido por dentro. Será, meu irmão, que nós estamos divididos por dentro? E essa divisão interior, meus irmãos, essa divisão de dentro da nossa alma é muito perigosa. Sabe por quê? Porque ela vai gerando confusão em nós, ela vai gerando frieza, apatia e até afastamento do próprio Deus. Mas veja que o Evangelho mostra que a discussão ela foi se intensificando de tal modo que eles quiseram prender Jesus Cristo. Percebam que quando as pessoas não acolhem a verdade, porque obviamente a verdade dói, muitas vezes elas partem para o ataque. Sim, e é assim até hoje. Quando nós não queremos mudar de vida,
Nós tentamos calar quem nos incomoda. E aí fala mal da igreja, fala mal do padre, do catequista, da catequista, do coordenador, da mãe, do pai da gente. Se alguém quer nos ensinar algo e este algo me incomoda, eu quero silenciar aquela pessoa. Mas existe um detalhe importante aqui, que no meio daquela confusão aparece uma figura bonita que nós já ouvimos falar sobre ela, que é o homem chamado Nicodemos. Percebam que ele não grita, ele não agride, ele não impõe, mas ele levanta uma pergunta muito justa no Evangelho. Acaso a nossa lei julga alguém sem antes primeiro ouvi-lo? Veja, meus irmãos, que Nicodemos aqui, nós poderíamos dizer até que ele representa aquelas pessoas que, mesmo com medo, eu imagino que Nicodemos, sim, nossa, eu sou um fariseu, se eu disser alguma coisa, será que vão continuar me aceitando? Então, ele estava com medo, sim, a sua boa fama estava em jogo, sim, com certeza. Mas mesmo com medo, ele começa a dar passos em defesa da verdade. E isso é muito importante, porque ser cristão não é entrar na briga, assim, a briga pela briga, nem agir com violência, mas é também ficar calado, não é ficar calado diante do erro, isso é pecado de omissão. Veja que é ter coragem, com muita humildade, com muita caridade, de ficar do lado de Jesus, sim. Talvez até você não consiga fazer grandes coisas, mas pode, como o próprio Nicodemos, dar pequenos passos. Por exemplo, não concordar com o que está errado, você está vendo coisa errada, e você pode simplesmente não concordar. Defender a verdade com respeito, sem agressão à pessoa, mas defender a verdade. Não ter vergonha da sua fé, é sim manifestar a sua fé diante das pessoas, dizer que você é católico, que você acredita na palavra de Deus, nos mandamentos, nos sacramentos, e estar disposto, se alguém vai fazer chacota com você, não, mas ter essa coragem de defender a sua fé, não ter vergonha da sua própria fé. Então, meus irmãos, a palavra de hoje nos faz uma pergunta muito direta: quem é Jesus para mim? Olha, não basta repetir o que os outros dizem, mas é preciso responder com a sua vida, meu irmão, o seu testemunho, o meu testemunho, é que vão dizer de fato quem é Jesus. Então, veja que nós estamos na Quaresma, que é um tempo de decisão, é um tempo de conversão. E não dá para ficar em cima do muro, dividido como aquele povo, enquanto muitos de nós hoje estamos divididos, sim. Ou eu acolho Jesus como o Senhor da minha vida, e aí isso vai se mostrar na prática do meu dia a dia, ou eu continuo na confusão. Então, peçamos a graça de uma fé firme, que não se deixa levar pelas opiniões dos outros, mas que, na verdade, que se transforme em vida concreta, e que, como Nicodemos, tenhamos a coragem, meus irmãos, mesmo que seja aos poucos, de ficar do lado de Jesus, de ficar do lado de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, não desliga, escreva aqui nos comentários: Senhor, quero ficar do teu lado. Senhor, quero ficar do teu lado. E agora vão as 3 perguntas para te ajudar na sua oração pessoal. Primeira pergunta: quem é Jesus para mim de verdade? Apenas alguém que eu admiro ou o Senhor que conduz a minha vida e minhas decisões? Repito: quem é Jesus para mim de verdade? Apenas alguém que admiro ou o Senhor que conduz a minha vida e minhas decisões? Segunda pergunta: em quais situações eu tenho vivido dividido, dizendo que acredito em Jesus, mas sem colocar em prática o que ele me pede? Repito: em quais situações eu tenho vivido dividido, dizendo que acredito em Jesus, mas sem colocar em prática o que ele me pede? Terceira pergunta: tenho tido coragem, como Nicodemos, de defender a verdade e a minha fé, mesmo que seja com pequenos gestos do dia a dia? Pois bem, meus irmãos, se dedique a essas perguntas, faça deste momento o seu momento de oração, pega o seu caderno, pega o seu bloco de notas, escreva as perguntas, pausa o vídeo e vai rezando, vai respondendo e vai rezando. Você vai ver como você vai crescer. Amanhã é domingo, então atenção, domingo não é dia de faltar à Santa Missa, estejamos todos atentos aos horários das missas das nossas paróquias. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.